De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, e nesse conteúdo aqui eu quero, mesmo horas antes do jogo contra o Atlético de Minas Gerais pela Copa do Brasil, eu quero tratar aqui de um assunto que ganhou muito corpo nas últimas horas, que é o pagamento dos direitos de imagem, dos salários estarem atrasados aos jogadores do Internacional. Então, a gente vai falar disso nesse conteúdo. E vou sempre reafirmar aqui, né? Esse conteúdo não tem a minha opinião. Esse conteúdo aqui tem informação, com várias fontes, com várias pessoas, muitos telefonemas, muitas mensagens, para trazer o conteúdo mais transparente possível para você aqui. A opinião que importa é a sua, e eu quero a sua aqui nos comentários a partir de agora. Beleza? E ao longo do vídeo também, né? Conforme a gente vai desenrolando essas informações. A primeira coisa que eu preciso rapidinho explicar é como é que funciona a questão do pagamento dos direitos de imagem e salários no Inter. Isso vale para o Grêmio também e basicamente para todos os clubes do Brasil. A legislação brasileira determina que os clubes têm que pagar até 40% do rendimento total dos atletas em direito de imagem. Ou seja, tem que pagar 60% na carteira, que tem mais impostos, tem férias, 13º e tudo mais, e tem que pagar até 40% na imagem, na pessoa jurídica, né? Então com incidência menor de impostos. E o Internacional, como todos os demais clubes, sempre teve um pagamento que paga ali dia 5 o salário da carteira, os 60% do que recebe cada jogador, e os outros 40% acaba pagando no dia 20 de cada mês. E normalmente, quando tem atraso de salário, é o salário da imagem, tá? Normalmente é isso, porque tem uma flexibilização maior de pagamento com os atletas, geralmente é isso, tá? E o que aconteceu no Inter nesses últimos dias, dá para dizer assim? O Alexandre Ernest, repórter, trouxe a informação nos últimos dias de que existe um atraso de direito de imagem com os atletas, né? Um pagamento de um mês de imagem, pelo menos, que não foi cumprido com os jogadores. Isso significa 40% do salário de cada um dos atletas, do vencimento de cada um dos atletas. O que eu consegui de informação em relação a isso? Primeiro, com pessoas que trabalham com jogadores que são muito próximas aos atletas, existe um atraso em relação ao pagamento de direitos de imagem com os atletas. Tá? Eu consegui esta informação também, ou esta confirmação da informação do Ernest. Eu procurei o Inter a partir disso, e o que eu ouvi de uma pessoa que é muito importante na direção do Inter é que houve um acordo com os atletas para que, ao invés de o Inter pagar a imagem todo mês no dia 20, o Inter fizesse esse pagamento a cada 2 meses. Ou seja, se lá no mês de janeiro e fevereiro, hipoteticamente, tá? Vou usar esses 2 meses de referência. Em janeiro, o Inter pagava o salário dia 5 e a imagem dia 20. Fevereiro pagava salário dia 5 e imagem dia 20. O Inter então teria um acordo para fazer o pagamento do salário dia 5 de janeiro, dia 20 de janeiro não paga a imagem. Chega fevereiro, paga no dia 5 o salário, dia 20 a imagem de janeiro, mais a imagem de fevereiro, né? Paga as duas imagens no mês só. Isso foi o que o Inter me disse, tá? Que houve um acordo com os jogadores para que fosse pago só no segundo mês. O que nesta lógica do Internacional não configuraria este atraso, porque isso está acordado com os jogadores. Sempre importante pontuar aqui que normalmente esse acordo com os jogadores a direção chega, diz que não tem como pagar e diz para os jogadores, olha, eu vou pagar daqui no próximo mês, eu pago as duas, né? E aí os jogadores, se a direção não tem como pagar, os jogadores normalmente dão um ok ali, né? Se é uma situação que arrasta muito, e aqui eu tô falando o que normalmente acontece em clubes brasileiros como um todo, né? Não é só no Inter. Quando atrasa muito, quando tem uma outra promessa, alguma coisa assim, aí é que gera um desdobramento maior. Mas normalmente é isso que acontece, né? Não tem muita negociação. A direção afirma uma coisa, os jogadores aceitam e se demora muito para cumprir a promessa ou se vem uma outra coisa, aí sim é que os jogadores tomam uma frente de fazer um movimento, tipo uma greve, uma coisa assim. Ou se a direção tem algumas promessas assim há bastante tempo, né? O que eu sei dos jogadores do Inter em relação a isso, tá? Que existe esse atraso da imagem e que os jogadores tiveram uma postura de entendimento da situação financeira do Inter, né? Os jogadores têm uma noção de como é a situação financeira do Inter. Mas o que o Inter diz é isso, que houve
acordo aí com os jogadores, né? Repactuação, dá para dizer assim, que também é um termo bastante utilizado por esta direção do Internacional. Já foi feito no ano passado, quando teve atraso de premiação do Gauchão, quando teve atraso de direito de imagem, o Inter teve que parcelar aquele valor, né, com o grupo, e aí o Inter dizia, não tem salário atrasado. O que foi combinado com os atletas está em dia. É basicamente isso, tá? É a mesma coisa. Então, essa é a situação do que diz o Inter, tá? Mas empresários, pessoas próximas a jogadores com quem eu conversei confirmam um atraso nestes pagamentos. Bom, o que o Inter alega para ter feito esse acordo com os jogadores, né, que o Inter está dizendo que fez? A situação financeira do clube, né? O Inter, ele, pela informação do Lucas Colar, teve que pedir abatimento de juros, né, de um empréstimo que tem numa instituição financeira, um fôlego pelo menos, né, continua pagando o empréstimo, ou pelo menos tem uma carência ali do empréstimo para ali na frente voltar a pagar, enfim, dando seus pulos aí para conseguir liberar fluxo de caixa. Além de o Inter ter também conseguido uma antecipação de receitas de um dos patrocinadores, o que é importante também para fazer esses movimentos todos, né? Lembrando que o Inter está sem patrocinador master, o que é algo que impacta bastante, né? Pode ser, se a gente for contabilizar, né? O ano passado era 4 milhões de reais por mês, o valor da Alfa. Tudo bem, 4 milhões de reais por mês não é o valor da folha do Inter, né? A folha do Inter está hoje na casa dos 11, 12, 13 aí, milhões de reais pelo menos. Então, não é um valor que vai cobrir tudo, mas é um valor que ajuda quando tem esse tipo de necessidade, né? Para as coisas do dia a dia é um valor importante sim para o Inter, e o Inter não tem desde os 3 últimos meses do ano passado, mas a gente está no 4º mês aí desse ano, então são 7 meses já que o Inter não recebe de um patrocinador master. Bom, deixa o teu like, chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa um comentário sobre essas situações todas e fica ligado, hein, que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!